Olá, pessoal. Vamos agora iniciar um novo tópico, que é um exemplo de eletrodinâmica efetiva na matéria condensada. Nesta aula eu vou discutir o caso da eletrodinâmica de Procca e a conexão com os supercondutores. Vamos começar então. Nessa primeira parte. Essa aqui é a Lagrangiana de Procca. Novamente eu estou utilizando unidades em que H cortada é C igual a 1. E a diferença que ela tem esse aqui é o termo de Maxwell conhecido, e a contribuição de Procca é colocar esse termo aqui, meio de m ao quadrado a ao quadrado. Está bem claro que esse termo vai quebrar a simetria de gauge, justamente porque depende do A. E vamos ver qual é as consequências de colocar esse termo. Primeiro, analisando as equações de movimento. Tomando a variação do Lagrangiano, a gente tem novamente a variação dos dois termos. Esse primeiro é simples, você vai ter variação do primeiro, depois repete o segundo, depois repete o primeiro e faz a variação do segundo, que é justamente a mesma contribuição, apenas colocando os índices para baixo ou para cima, com a métrica. Então, esse termo meio se cancela e fica só um m quadrado a variação do A. O segundo, a gente faz a mesma coisa, cai o fator 2, já que você vai variar o primeiro, repetir o segundo, repete o primeiro e varia o segundo. Por isso, desse menos 1/4 fica menos meio. F', variação do F'. Reescrevendo quem é o nosso F', derivada mi do ANI menos a derivada ni com relação a mi. A variação comulta com a derivada. Então, você tem esse primeiro termo e esse segundo, a soma dos dois. Esse menos com menos dá mais, como estamos vendo aqui. E nesse segundo termo você vai pegar e trocar o menos F'. Aqui só uma correção, esse índice deveria estar na parte de cima, né? Depois eu vou colocar um comentário aqui. Eu apenas utilizei a propriedade da antissimetria do F', então os índices estão em cima. E depois você faz uma redefinição, uma vez que esses índices estão somados, né, pela convenção de Einstein, você pode trocá-los, são índices mudos. Então, o que era mi vira ni e o que era ni vira mi. Ou seja, fazendo essa troca desse sinal com antissimetria e renomeando os índices, você tem que esse termo é justamente igual a esse termo daqui. Portanto, esse sinal de meio desaparece e fica apenas menos 1. F', dmi, variação do ANI. Aqui eu posso fazer, imaginando que a gente está na ação, então tem uma integral nos d4x, eu posso efetuar uma integração por partes e desprezar o termo de superfície. Portanto, a menos de uma integração por partes, esse sinal aqui desaparece e fica a derivada atuando no F'. E o termo de superfície que eu já desprezei. Imaginando que a gente está aqui, está uma variação da Lagrangiana, mas na verdade a gente está pensando na variação da ação. Então, eu fico com essa contribuição e com essa contribuição aqui. Juntando as duas, a gente tem que a variação da Lagrangiana, a menos de integração por partes, como eu coloco aqui, é dmi F' mais m ao quadrado ANI, variação do ANI. Daí você tem, já que uma vez que a variação do Lagrangiano é igual a zero, ou a variação da ação é igual a zero, melhor dizendo, e essas variações do A são arbitrárias, você tem que isso aqui tem que ser igual a zero, que é a equação de movimento uma das equações de movimento da eletrodinâmica de Procca. Agora o que se faz eu vou tomar a derivada ni dessa equação, dos dois lados, o segundo lado é zero, então fica a derivada ni dmi F'. Isso
Essas duas derivadas são simétricas em μ, mas o f⁻⁻ é antissimétrico, portanto isso aqui é identicamente nulo. E aqui fica m² derivada ni de ani. Assumindo que esse parâmetro de m², que a gente depois vai interpretar m como sendo parâmetro de massa, seja diferente de zero, que é justamente o que a gente está colocando como a teoria de Procca, a gente obtém essa condição aqui de que o dni ani igual a zero. E agora a gente pode utilizar, pegando essa condição e jogando aqui, reescrever a equação de movimento. Apenas colocando quem é o dmi do f⁻⁻, colocando a definição do f⁻⁻, que é essa daqui. E uma vez que, quando eu pegar essa derivada e atuar no segundo termo, eu vou ter um dmi a mi, que é exatamente igual a isso daqui, apenas trocando mi com ni aqui, já que são índices mudos. Então, esse segundo termo é igual a zero, sobrando apenas o primeiro e terceiro termos. Ou seja, a derivada mi atuando no ani, mais m² ani igual a zero. Ou seja, o D'Alembertiano mais m² atuando no ani igual a zero. Vamos passar isso no espaço dos momentos. O ani que depende de x, a gente pode escrever como uma integral de Fourier no quadrimomenta desse ani que depende de k, onde k é o momenta. Substituindo isso, quando eu aplicar o D'Alembertiano, vai cair um ik ao quadrado, que dá um sinal negativo, menos k ao quadrado, ou k ao quadrado menos m2, atuando no ativo, que é no espaço dos momentos, igual a zero. Assumindo que o campo seja diferente de zero, o que a gente tem é que k ao quadrado menos m² igual a zero. Isso aqui representa um modo massivo. Na nossa definição, k ao quadrado é kmi, kmi. O kmi ele tem a componente zero como sendo a energia, a componente é o vetor de onda k. Novamente, eu estou utilizando aquelas definições para métrica, como sendo uma matriz 4x4, diagonal, mais e os outros três termos negativos. Com isso, a gente tem que K2 menos M2 é equivalente à energia menos K ao quadrado igual a M ao quadrado, que é aquela relação de Einstein. E ao quadrado igual ao momento ao quadrado mais M ao quadrado. Lembrando que eu estou tomando C e H cortado igual a 1. Ou seja, é a relação de uma partícula com massa m. Em outras palavras, o que as equações de Procca estão nos dizendo é que você tem um fóton massivo. Aqui eu só coloquei uma observação que a gente também poderia obter esse resultado do fóton massivo analisando o propagador. Em outras palavras, eu reescrevo o lagrangiano da seguinte maneira: meio do campo AMI, um operador O, μni, atuando em ani, e o que a gente faz é obter a inversa desse operador O, que eu denotei por isso, e analisar o polo dessa quantidade, que é o que a gente chama de propagador. O polo vai ser justamente igual K2 igual a m ao quadrado, ou seja, o que a gente obteve aqui. Isso fica como tarefa para aqueles que quiserem trabalhar um pouquinho mais a discussão dos propagadores. É bom ressaltar também que no contexto do modelo padrão de física de partículas, o fóton ele possui massa nula. E aqui eu coloquei algumas referências até para vocês, quem quiser dar uma olhada nessa discussão, que é a busca por limites na massa do fóton. Né? São duas revistas, Report Progress in Physics e Review Modern Physics. São duas revistas de caráter de revisão. Então tem bastante experimentos. Esse aqui na massa do fóton e aqui tanto na massa do fóton quanto na massa do graviton. Quem quiser pode dar uma olhadinha. Tem outras referências tudo, mas eu prefiro mais aqui colocar
pesquisas de caráter de revisão. Daí, com isso, você pode encontrar outros casos mais específicos. Uma outra discussão que é importante é a gente ver como que são as equações de movimento em termos dos campos eletromagnéticos. A gente viu na formulação tensorial, vamos colocar agora na formulação vetorial, em termos de E e B e do A, né? Novamente, a gente utiliza aqui o AMI, ele é a primeira componente, é o potencial escalar, as outras três a gente coloca como potencial vetor A. Nossa definição que o dmi é a derivada no tempo e di é a componente E da derivada no euclidiano. E essas outras aqui, né? O nosso tensor F0i é a componente E do campo elétrico. O Fij é menos epsilon ijk, componente K do campo magnético. E as componentes do dual, definido como sendo meio do símbolo de Levi atuando no FK lambda. Esse epsilon 0 ijk no Minkowski é o que a gente interpreta como epsilon ijk no espaço euclidiano. E com isso, o nosso F dual componente 0i é a componente I do campo magnético e o F dual IJ é o epsilon IJK, componente K do campo elétrico. Com isso fica simples. A primeira delas são as equações homogêneas, que elas permanecem inalteradas. Que você pode escrever de duas maneiras, o dmi F til, mini igual a zero, ou a permutação cíclica disso, né? Você tem dmi F ni kappa, daí troca cíclico ni kappa mi e depois kappa mi ni. Todas as permutações cíclicas somadas, a identidade de Bianchi. Essa aqui é mais simples, uma vez que eu já dei essas condições aqui. Então vamos utilizar essa primeira. Se a gente coloca o ni igual a zero, então você obtém isso aqui, F mini, F derivada mi do F til mini igual a zero. Como F é antissimétrico, só a componente I vai sobreviver. A gente tem DI, F til e zero. Aqui eu vou baixar os dois índices. Quando eu baixo, o espacial ganha o sinal de menos e o temporal não tem. Então fica um sinal de menos aqui. Depois eu utilizo a antissimetria. I0 é menos 0i, menos com menos dá mais. Então fica F til 0i, que é justamente a componente I do campo magnético. E o DI é a derivada euclidiana. Então fica DI, BI igual a zero ou divergente de B igual a zero. A segunda equação é você tomar agora o ni igual a I. Aí fica derivada mi, F til mi I igual a zero. Aqui você tem que abrir os dois índices, quando mi igual a zero e quando mi igual a j, como eu fiz aqui. Esse F til 0i é menos F til 0i embaixo. O F til 0i é BI, então fica menos BI, componente do campo magnético. Então, simplesmente a derivada temporal do menos BI. O segundo, aparece o DJ, é componente J da derivada euclidiana, e o F tilde JI é isso aqui, é εJI K, componente K do campo elétrico. O que se faz, eu pego esse segundo termo e coloquei no outro lado, fica um sinal de menos. Esse sinal de menos, eu justamente troco o índice I com o índice J, daí fica epsilon, IJK, DJ e K. Isso aqui é justamente a componente I do rotacional do campo elétrico. Ou em notação vetorial, que você tem que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético. Ou seja, isso aqui fica inalterado, né? E a gente mostrou agora, as outras duas equações vêm dessa parte aqui. Só que isso a gente fez análise no vácuo. Até para analisar as relações de dispersão, a gente costuma fazer no vácuo. Agora, como a gente está interessado em ver as equações de movimento,
eu vou colocar a fonte, a quadricorrente, como sendo uma fonte ρ e uma corrente J minúscula aqui. O que eu faço então é pegar a lagrangiana de Procca e somar esse termo aqui, menos J ani. E a variação é a mesma, a variação do lagrangiano, a menos de termos de integração por partes, é os dois termos que eu tinha obtido anteriormente, e aqui menos J ni, variação do ani. É direto, né? Daí a variação da ação igual a zero, você vai obter que esse termo aqui é igual a zero, e é o termo concorrente, aparece aqui. Novamente, agora a gente faz aplicar a derivada nos dois lados. A derivada no primeiro vai se cancelar, já que tem um tensor simétrico contraído com um tensor antissimétrico. Aqui eu fico apenas o m quadrado derivado da ni, e aqui derivada ni da quadricorrente. Com isso, o que a gente tem é que se dni a ni igual a zero, a corrente é conservada. Às vezes, em alguns livros, você coloca até o inverso, fala, eu quero uma corrente conservada, então impõe que essa condição tem que ser válida. E se você efetua a integração na superfície e despreza os termos de superfície, ou seja, o termo divergente da corrente, você tem aqui no fundo a derivada temporal da componente zero igual a zero, ou seja, a conservação da carga, uma vez que a carga é interpretada como a integral na superfície da componente zero da corrente. Só é importante ressaltar essa parte, quando você coloca a corrente, no fundo, essa condição ela está relacionada com uma corrente conservada ou, em outras palavras, também a conservação da carga. E vamos então analisar as componentes dessa equação aqui. Primeiro, a componente temporal, ni igual a zero. A gente obtém isso. Aqui, abrindo o índice mi igual a i, eu fico di fi0 mais m ao quadrado a zero, j0. O nosso A0 é potencial escalar φ e o J0 é densidade de carga ρ. Isso aqui, F0, baixando os dois índices, fica menos Fi0 pela antissimetria igual a F0i, que é igual ao componente do campo elétrico. Ou seja, aqui eu tenho divergente de E mais m ao quadrado φ igual a ρ, que é essa equação. Essa, então, é a contribuição do termo de Procca, né? O m ao quadrado potencial escalar. E a segunda é eu tomar o ni igual a i. Assim eu obtenho Fmi, derivada mi, Fmi, mais m ao quadrado, componente do quadrivetor, Ji. Abrindo no índice mi igual a 0 e j, aqui eu tenho a derivada temporal, 0i, dj, fji, mais m ao quadrado, aqui eu repito, m ao quadrado ai, ji. F0i é menos componente do campo elétrico. Fji é menos epsilon JIK, BK. E aqui a componente I contra a variante é a componente euclidiana I. Aqui novamente a componente I contra a variante é a componente I euclidiana. O que eu fiz, eu peguei esse primeiro termo, joguei para o outro lado, fica então um sinal de mais, a derivada temporal do campo elétrico. Esse daqui, esse sinal de menos, eu faço o seguinte, eu troco o índice I com J. Aí fica IJK, gradiente JBK. Que é justamente a componente I do rotacional. Ou seja, em outras palavras, na notação vetorial que a gente tem aqui o rotacional do B mais m ao quadrado A igual a J dTE. Essa aqui, então, é a contribuição do termo de Procca, o m ao quadrado A. Obviamente, se eu tomo essa massa tendendo a zero, a gente recupera as equações de Maxwell.
Com isso, eu coloquei as 4 equações, que às vezes se coloca até max ou proca, alguns livros colocam só proca. Divergente de E mais m ao quadrado φ igual a ρ, divergente de B igual a zero, rotacional do B mais m ao quadrado A igual a j dTE e a equação rotacional do E menos dTB. E lembrando que a gente tem que a condição, né, que é a derivada μ do AμI igual a zero. E com isso, ou em notação vetorial, dt do φ mais divergente do potencial vetor A igual a zero. Essa condição tem que ser satisfeita, seja no vácuo, que é idêntico, tem que ser, aparece naturalmente, ou na presença de matéria, isso está relacionado à conservação da corrente, ou da carga, né? Bom, essas são as equações de Proca. Vamos agora estudar um resultado interessante, que é o potencial eletrostático. Vamos pegar a configuração estática, em que esse termo aqui é igual a zero. Assim, a gente tem que o E é menos o gradiente do potencial escalar. E ainda a situação em que a gente tem uma carga pontual na origem. Ou seja, o nosso ρ é a carga vezes uma delta de Dirac. Com isso, da primeira equação divergente de E mais m ao quadrado φ igual a ρ, a gente obtém menos, com essa condição, o laplaciano do φ mais m ao quadrado φ igual a Q delta. Ou, multiplicando por menos 1, o laplaciano de φ menos m ao quadrado φ igual a menos Q delta. Não é muito difícil mostrar que a solução dessa equação é justamente essa, a carga vezes uma exponencial de menos mr sobre 4πr. Você pode fazer isso de duas maneiras, resolvendo a função de Green aqui, ou simplesmente substituindo como eu vou fazer de maneira simples. Pega a solução e checa que de fato resolve o problema. E aí eu vou começar a fazer isso calculando esse termo e depois somando com esse para mostrar que a soma desses dois de fato dá isso daqui, para esse φ. Calculando primeiro o laplaciano do φ, que é o di do φ. Calculando a primeira derivada, você tem a derivada da exponencial, repete 1 sobre r e depois repete a exponencial e deriva 1 sobre r. Agora eu aplico a segunda derivada. Quando aplica nesse termo, fica o laplaciano, como está aqui. E depois eu aplico a derivada no 1 sobre r. Então fica di e a derivada aqui no 1 sobre r. Agora eu atuo a derivada no segundo termo, que é a derivada da exponencial, como eu coloquei aqui, e depois a derivada toda no 1 sobre r, que é o laplaciano de 1 sobre r. Vocês podem observar que esse segundo termo é justamente igual ao terceiro. E agora a gente analisa quem é o laplaciano da exponencial e quem é o laplaciano de 1 sobre r. E aqui eu coloquei algumas propriedades que são importantes. A primeira é que o laplaciano de 1 sobre r é menos um 4π vezes a delta de Dirac. E a outra, como a gente está aqui com uma simetria esférica, é mais fácil você calcular o laplaciano em coordenadas esféricas, já que a função depende só da componente radial. Com isso, o laplaciano em coordenadas esféricas simplifica-se dessa maneira. Fica 1 sobre r ao quadrado, derivada de r, atuando no r ao quadrado, derivada de r da exponencial. Aqui, efetuando a derivada em relação a r, é simples. Cai um menos m e repete a exponencial. E, novamente, atuando a derivada em relação a r, fica no primeiro termo 2r, então fica menos 2mr exponencial. E aqui, a derivada atuando na exponencial, cai um menos m novamente. Então fica menos mr2, que eu repeti esse termo, e a derivada da exponencial.
Simplificando, a gente tem 1 sobre r ao quadrado, e aqui tem um r, então fica menos 2m exponencial sobre r. Esse r ao quadrado cancela com esse r ao quadrado, e aqui também tem um menos com menos dá mais, então fica mais m ao quadrado exponencial. Ok. Então eu calculei essa primeira contribuição aqui. Vamos também calcular esse daqui, né? Isso aqui já é conhecido. Então, segundo termo, DI atua na exponencial e DI atua em R. Novamente, tem uma simetria esférica. Isso aqui pode ser interpretado em notação vetorial como sendo o gradiente atuando na exponencial, o gradiente atuando em 1 sobre R, e aqui a produto escalar. Isso em coordenadas esféricas, já que tem apenas dependência radial, fica dessa maneira aqui, simples. A derivada em relação a R, vezes o vetor radial unitário, e aqui também. Deriva exponencial, cai um menos m, deriva 1 sobre r, cai menos 1 sobre r ao quadrado. Cancela os fatores de menos, fica m exponencial de menos mr sobre r ao quadrado. Agora eu junto esses três resultados, só colocando os devidos fatores. Aqui a gente observa, só retomar com calma aqui. Vamos aqui, né? Todos os fatores têm Q sobre 4π, então eu vou colocar isso em evidência. Já estou imaginando que eu vou somar esses dois termos aqui, o segundo com o terceiro. Então vai ter um fator 2 que eu não posso esquecer. Como eu calculei essa quantidade, eu não posso esquecer que tem um sobre R ainda. E aqui o fator exponencial. Ou seja, eu coloquei um Q sobre 4π, o primeiro termo eu dividi por R, ou seja, eu pego isso daqui e divido por R, então fica menos 2m exponencial sobre R ao quadrado, ó, aqui, e m ao quadrado exponencial sobre R, ok. O outro termo é justamente isso daqui, vezes o fator 2 aqui, e o outro eu utilizei a propriedade que eu tinha colocado, que era o laplaciano de 1 sobre R era menos 4π delta, mas eu não posso esquecer de multiplicar pelo fator da exponencial, que é justamente isso, menos 4π delta vezes o fator da exponencial, já colocando o Q sobre 4π em evidência. Esse termo se cancela com esse, e eu tenho apenas esses dois termos, ou seja, no final do dia, o nosso laplaciano de φ é justamente esses dois termos aqui, o segundo e o quarto. Agora eu pego e subtraio do laplaciano de φ, que são esses dois termos, menos m ao quadrado φ, ou seja, menos m ao quadrado e o nosso φ, que é o Q sobre 4π, exponencial de menos mr sobre r. Esse termo justamente cancela com esse, e no final do dia o que a gente tem é menos Q delta vezes exponencial, que no fundo você pode reescrever isso como sendo menos Q vezes a delta, porque tem aquela propriedade da delta de Dirac, que uma vez que isso aqui está sendo avaliado em zero, o delta vezes uma função de R, isso aqui pode ser escrito como sendo a delta a função avaliada em zero. Daí a exponencial de zero é 1. Ou seja, o que a gente mostrou é justamente Laplaciano de φ menos m ao quadrado φ é menos Q vezes a delta. Em outras palavras, esse potencial aqui satisfaz a equação que a gente tinha visto, né? Isso aqui é conhecido na literatura como sendo chamado potencial de Yukawa. Novamente, se você fizer a massa tender igual a zero, você obtém o que é conhecido, né, no caso de Maxwell, ou seja, Q sobre 4π sobre R, que é o potencial de Coulomb. Eu até fiz um comentário, porque quando a gente vai tentar estudar limites para a massa do fóton, um dos testes é você utilizar o potencial de Yukawa e ver quais são as implicações de ter esse potencial aqui. E isso você pode encontrar algumas consequências nas duas referências que eu coloquei anteriormente, na massa do fóton. Com isso, eu finalizo a primeira parte da aula, que é introduzir os elementos básicos relacionados à eletrodinâmica de Procca.
E na próxima parte a gente vai analisar a conexão com os supercondutores. Mas era isso que eu queria passar nessa aula. Até mais, pessoal.